E aqui a gente mostra as principais estratégias que vão te ajudar a sair do amadorismo e ter um negócio lucrativo, sem perder a qualidade de vida, né? Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E o tema de hoje, né, é até uma certa continuação do outro, não consigo reter meus clientes, né? Esse é um grande problema, né, atualmente, porque às vezes até você consegue adquirir um cliente, né, para você, mas não consegue retê-lo por muito tempo, né? E cliente, né, Raquel, é um dos 4 pilares do negócios blindados, né? Então, é uma é uma das vertentes, então, relembrando para vocês, né, os 4 pilares são, na verdade, você própria, que é onde tudo começa, é com você, né? Você, olá, Lívia, é onde você exatamente trabalha, né? Todo o teu pensamento, toda a sua criatividade, todo o seu bem-estar para ter um negócio bem-sucedido. Você tem a parte de planejamento, porque sem planejamento você também não consegue ir a lugar nenhum, você não consegue alcançar aquilo a que você se propõe. Depois nós temos cliente, que é exatamente a vertente que a gente tratou ontem e continua hoje também, que é exatamente como você tratar esses clientes de forma que eles sejam fiéis a você, né? E por fim, né, a parte de finanças, porque afinal tudo que a gente quer, né, Recal, é manter um sucesso nos negócios, na parte financeira também, de uma forma que seja leve, mas que seja produtiva e que te leve para frente nos negócios. Correto? É isso aí. E aí ontem, né, só dando uma revisada, a gente falou exatamente de como, né, as 3 estratégias de como a gente conseguiria trazer mais clientes, né, e o que você teria que pensar para isso. Então, uma das coisas era perceber qual é o nível, né, de necessidades que o seu negócio atende e que nível de necessidades o seu cliente deseja, né, atender. Você também, nós falamos também aqui de como se desenha o cliente ideal, né? Exatamente para fazer uma boa comunicação direcionada a esse cliente que mais se assemelha ao que você quer, que você deseja. E também definir o seu propósito, né? Porque sem propósito você não sabe e fica perdido como reformular suas estratégias, trazer efetivamente qual é o seu futuro. Então, ter um propósito também é muito importante. E aí, né? Hoje a gente vai dar mais um zoom, só que já na parte de retenção desse cliente, né? E aí eu vou até perguntar aí, né? Quem viu aquele filme, né? O Senhor dos Anéis, né? Você chegou a ver, Raquel? Não, não gosto. Não? Não. Pois é. Mas quem viu aí vai lembrar, porque é uma cena, né? Que eles sempre ficam passando que é bem forte, né? É o castelo lá. E que em cima do castelo tem o chamado Olho de Sauron, ou Sauron, não sei como é que pronuncia. Que na verdade é o olho que tudo vê, né? Ele entendia tudo do que se passava na Terra-média, né? Na história. E cliente, gente, você pode se assemelhar a isso. É o olho que tudo vê. Não pensem vocês que o cliente não vai perceber como você o trata, como está o ambiente que você o recebe. Então é importante que você parta sempre desse pressuposto, né? O cliente está me vendo, ele está percebendo cada item, cada tratamento que eu estou fazendo com ele. Então é o olho que tudo vê. Pense isso, tenha isso sempre na sua cabeça para direcionar todas as ações, todo o seu tratar com o cliente de uma forma que você o retenha efetivamente, né? Que você precisa, né, na verdade, ter para manter esse cliente, você tratar ele de uma forma, e aí esse tratar tem que ser do início ao fim, até mesmo antes de você começar a ter o contato físico, digamos assim, com ele, né? Então, o que a gente chama da jornada, todo o início, por exemplo, se o cliente vai entrar num site seu, né, que para fazer uma pré-venda, entender, procurar um telefone, enfim, tudo isso faz parte da sua jornada, do seu contato com o cliente. Então, o que você tem que fazer, esse entendimento, permite exatamente que você gere mais ainda valor
para o processo que o cliente vai fazer, do processo dele de compra, seja aí de um produto ou um serviço, né? Porque quando você, como cliente, né, decide comprar alguma coisa, isso não é da noite para o dia. Você começa meio que a namorar aquele estabelecimento, né, aquela pessoa que atende, enfim. É um approach mesmo. Você vai se chegando àquele local que você vai obter aquele produto ou aquele serviço, né? E aí, quando você pensa em atender bem toda essa jornada, todos esses pontos de contato com o cliente, você começa lá atrás no que a gente chamou ontem mesmo de pré-venda, né? Então, por exemplo, você tem lá, vamos supor que você tem um site ou um Instagram, enfim, né? Todo o seu conteúdo online tem que ser o mais fácil possível para ele ser fluido na entrada quando o cliente entrar lá e procurar algum tipo de informação. Todas as disponibilidades de informação tem que estar clara, fácil, né? De forma fácil acessada, a ser acessada pelo cliente. Porque às vezes, por incrível que pareça, né, Raquel? Às vezes você entra em determinado site, você não consegue o telefone, né? Aí como é que a pessoa vai te chamar? Ele desiste, tem outros tantos para ele ver, entendeu? Ele não vai ficar apegado a você. Oi, Jamile. Boa Boa noite, noite, tudo Amile. bom? Então, assim, contato, como ele tira dúvidas, né? Que às vezes tem até aquelas dúvidas básicas, ou se você precisa ligar para algum lugar, né? Como você busca informações dos seus produtos e dos seus serviços. E aí, pensando o seguinte, né, gente? Às vezes, até um treinamento, isso acontece às vezes muito quando você vai até comprar um produto, né? Você pergunta sobre aquele produto, as pessoas não estão treinadas para não apenas dizer as características daquele produto, dizer a característica para o cliente pouco importa, mas assim, não é o grande, né? A grande coisa. Você tem que demonstrar os benefícios daquelas características, né? Então é importante que quando você coloque, né, algum tipo de informação do seu produto ou serviço numa rede social, por exemplo, no Instagram, diga sempre, clarifique para o seu cliente, né? Se você, quais são os benefícios daquele serviço, o que aquilo te agrega efetivamente. Demonstre isso, né? Até se, por exemplo, no caso tiver alguns cuidados, você também tem que colocar também a informação de possíveis problemas, né? Também tem que ser agregados a essa informação. Então, tudo isso vai possibilitar o cliente fazer o quê? Fazer comparações. E quando a informação está ali fácil para ele, naturalmente ele vai te escolher, porque ficou claro para ele. Ele não vai ter mais dúvida sobre o que você está oferecendo. Ele não precisa perder o tempo de ir lá procurar, te ligar e tal. Não, está tudo no mesmo lugar, né? E isso se aplica, Fora eu estou que... falando. Termina. Eu achei que você tinha Não, concluído. Vai, não, não. conclui. E assim, não somente, eu estou falando das redes sociais, que é hoje em dia é o mais usado, né? Mas se você, por exemplo, também tiver questões impressas, também segue a mesma regra, né? Exato. E aí que você está falando da jornada, né? E aí a jornada, ela vai perpassar todo o caminho que o cliente percorre, inclusive antes de chegar na sua empresa, antes de chegar no contato efetivo com o seu negócio, com o seu site ou com o seu estabelecimento físico, né? E aí é legal você se colocar no lugar desse cliente e percorrer esse caminho, tentar entender, né, da onde surge a necessidade do meu cliente até que ele chegue para mim, né? Qual é a dor que ele sente, qual é o desejo que ele tem que faça ele buscar, né, por aquilo. E aí, na jornada do cliente, tem aquelas etapas, né, que você tem, às vezes você não tem nem consciência, o cliente às vezes está naquela etapa de não ter consciência de que ele tem um problema, ou de que ele tem uma necessidade ali, e ele às vezes está nessa fase da jornada e você já pode começar o seu contato com ele ali naquele momento, né? Fornecendo informações, sem falar do seu produto, sem falar do seu serviço, né? Educando o seu cliente a respeito do que você faz, do que o seu produto ou seu serviço soluciona ou entrega de valor, sem necessariamente falar do produto ou do serviço, né? Exatamente, porque tudo é uma grande conexão, né? Como você falou. O cliente, quando te procura, ele procura em busca de satisfazer um prazer ou de resolver uma dor. Então, se você já começa, digamos assim, enredar, mas aí é um enredar positivo, né? O cliente, ele naturalmente ele vai te escolher porque ele exatamente sentiu confiança,
se sentiu parte daquela proposta que você tá fazendo, ou você simplesmente passou uma coisa de empatia mesmo, né, pelo cliente. Então é importante sempre se colocar no lugar dele e ver como você gostaria de ser atendido, como você gostaria de ter aquelas informações de forma assim totalmente fácil, né, de acessar. Isso é muito importante. E aí, né, uma coisa também que é legal de você pensar, imagina o seguinte, né? Você tem, você fala, por exemplo, vai um pedreiro na sua casa, né? Aí você vai e diz assim, tá bom, o que que você faz? Eu coloco azulejo, eu faço, coloco um tijolo lá, né, em cima do outro, coloco os azulejos e tal. Aí você, beleza, foi o primeiro entrevistado. Vem o próximo pedreiro. E aí, o que que você faz? Eu construí o prédio tal, eu construí a igreja X, eu construí escolas, eu agreguei, eu construí para os meus clientes de mais diversos tipos aqui do Rio de Janeiro. Claro que naturalmente você vai estou falando de preços iguais, enfim, né? Mas você percebe como o segundo agregou muito mais valor? Por quê? Porque ele disse o que ele foi o benefício para ele, né? Ele não simplesmente, porque no final das contas todos os dois vão fazer a mesma coisa, colocar um tijolo em cima do outro, vai colocar o azulejo, vai colocar o piso, vai fazer a mesma coisa. Mas um aportou muito mais valor ao que ele faz. A probabilidade de amanhã ele sair de pedreiro e ser um construtor, um dono de uma coisa, é muito alta. A mesma coisa, por exemplo, eu sou uma costureira, né? Então, eu vou dizer assim, eu faço vestidos de noiva. Ok. A outra vai dizer assim, eu faço vestidos de noiva e transformo mulheres em princesas. Pronto, ela já deu um outro valor agregado, ela já demonstrou uma transformação de alguma coisa. Então, isso é muito importante, né? Então, se você tem, por exemplo, um salão de beleza, você tem que pensar já no script de fala, e aí começa a juntar com o que a gente falou ontem, né? De missão. Veja como as coisas vão se correlacionando. Aí você vai dizer assim, eu não tenho um salão de beleza, eu transformo a autoestima de mulheres utilizando serviços de beleza. Percebe como é totalmente diferente a conexão que você cria com seu cliente? E Você me lembrou até Você me lembrou até da questão do furo, né, da parede. Você caiu no Face e no YouTube, tá? Você caiu. Vê se você consegue voltar enquanto eu falo aqui. Uhum. Que tem aquela história, né? A pessoa, ela quer o parafuso, ela quer o furo na parede ou ela quer o quadro pendurado? A pessoa, ela quer o quadro pendurado, né? Então, se você é o pedreiro que vai lá trazer o prego, o parafuso, furar a parede e pendurar o quadro, aí vai você dizer, eu faço furo na parede para você, ou então eu tenho prego para você furar. Não, você vai dizer, né? Você vai vender. Eu coloco, eu boto quadros na parede, eu penduro quadros na parede, que é o que de fato no final a pessoa quer, né? A gente não quer o veículo, a gente enquanto cliente, e aí isso serve tanto para captação quanto para retenção, a gente não quer o veículo que vai me levar ao resultado que eu desejo, né? Então, se eu tenho uma loja de doces, a pessoa não quer necessariamente o bolo, o doce, o item. Ela quer a satisfação, o prazer, o quentinho que comer um doce dá. Deixa eu só adicionar a Mary aqui no Face e no YouTube, que ela tá voltando. Então, a pessoa quer justamente isso, né? Ela quer o destino, ela não quer o veículo que vai te levar. Então, aqui é a gente, né? As pessoas não querem gerir o negócio, fazer controle financeiro. As pessoas querem ter lucro, as pessoas querem ter organização, as pessoas querem um negócio próspero. Então, não adianta a gente ficar martelando aqui o veículo que leva as pessoas até lá, porque isso dá trabalho. O cliente, ele quer o resultado. E aí, depois que você vende o resultado que você vai entregar, você explica como é que você vai fazer a pessoa chegar lá. Exatamente. Para tudo, né? Por exemplo, você tá fora do Face ainda. Você só entrou no YouTube. Entrou. Tá lento, Tá, show. Para tudo, né? Por exemplo, você não teria um trambolho igual uma geladeira, né? Se você tivesse a água gelada, sei lá, colocando uma coisinha, uma gotinha de um produto químico e a água ficasse gelada.
né? Então, para quê? Para que eu vou ter aquele trambolho dentro da minha casa, né? É a mesma coisa. E esses benefícios são importantes da gente mostrar quando a gente agrega um valor, né? Então, é pensar sempre nisso. E aí, voltando à situação de ontem, né? Você, para isso, para você ter essa forma clara de você se comunicar com o cliente e colocar efetivamente o seu valor agregado, você tem que pensar na sua missão. Qual é o seu propósito para você agregar esse valor, né? Isso é fundamental, né, Mérica? Aqui a gente está falando de retenção, né? E aí quem está assistindo pode estar um pouco confuso. Ah, mas a gente está falando de retenção, a gente está falando de captação. Esse momento inicial, onde você pega o teu funil, né, de vendas e você seleciona aqueles clientes para ele entrar no teu funil, efetivamente estar no teu negócio, precisa estar bem redondinho para que você tenha dentro do seu negócio, efetivamente, aqueles clientes que têm a conexão com o teu propósito, com a tua missão, em que você sabe efetivamente qual é o resultado que elas estão buscando, para que você possa não só prestar aquele serviço, aquele produto que ela está buscando, que vai entregar o resultado que ela quer, como outros produtos, outros serviços agregados e complementares que você pode prestar para esse cliente como forma de reter. Porque às vezes o cliente, dependendo do teu tipo de negócio, o cliente ele vai comprar de novo o mesmo produto e o mesmo serviço. Legal. Mas às vezes você pode pensar em produtos ou serviços complementares para agregar valor àquele cliente de acordo com o resultado que ele deseja. Então, às vezes é até alguma coisa que o seu próprio produto gera de necessidade, e aí você tem um outro produto para suprir aquela necessidade que o seu próprio produto trouxe, né? E aí você mantém aquele ciclo do cliente com você ali o tempo todo. Exato, até porque, né, Raquel, você só tem uma oportunidade para impressionar, que é a primeira vez. Porque senão ele vai, como você falou do funil, ele já tira o pé dali, né? Já não agradou, eu já vou tirar o pé dali e não vou voltar mais. Então, é importante até nesse sentido também, né? Então, a gente falou muito de quando ele entra, você já se conectar nessa jornada dele para ver se tudo está adequado. Durante a sua prestação de serviço, né, a forma de você manter o cliente é você pensar na forma, né, no formato que se dá essa prestação de serviço. O cliente está confortável, está de bem com aquela condição que ele está sendo atendido? Isso é muito importante também de você ver, né? Porque no final das contas, você pensar na jornada do cliente, você está querendo o quê? Gerar a venda e manter o cliente. É isso. Então, em nenhuma parte desse macroprocesso, né, desse processo que vai da pré-venda à pós-venda, ele pode haver uma ruptura, senão o cliente dá tchau para você e não volta mais. Né? Então, é E, dessa forma que ele se mantém. e quantos negócios, né, Mary, a gente não vê, tanto quanto cliente, como cliente, quanto como consultoras mesmo de negócio, quantos negócios a gente não vê em que o dono do negócio, o estabelecimento, a empresa, ela, depois que ela efetiva a venda que ela recebe, ela larga, não é que ela larga, mas ela meio que deixa assim aquilo a desejar, quando você precisa continuar com o mesmo carinho, o mesmo zelo que você tinha, ou até mais. Arrisco dizer, né, que um cliente que já é seu cliente, ele é inclusive mais valioso do que aquele prospecto que você precisa ainda conquistar. E que você vai precisar continuar conquistando, mas aquele que já te deu um voto de confiança, está ali com você, você tem que tratar ele da melhor forma possível, entregar o melhor que você puder, né? Claro, sem abusos de nenhuma das partes, né? Porque tem muito cliente que extrapola, mas você sabe ali do máximo que você pode dar de valor. E é entregar o máximo de valor, não é porque ele comprou que você, ele já é meu cliente, já é de casa, então eu não vou dar atenção. Não, muito pelo contrário, né? Você tem que continuar tratando ele muito bem, entendendo quais são as necessidades dele, tentando agregar mais valor e vendo que outros produtos e serviços, inclusive, você pode oferecer, né? Exatamente. E assim, porque às vezes, né, é fato, nós somos humanos e problemas ocorrem, né? Então, se ocorrer algum problema, que tipo de contato o cliente chega até você, né? Então é importante também deixar isso claro, né? Como ele procura você, qual é o caminho que ele tem que percorrer em função de algum problema que tenha acontecido, né? Em quanto tempo, por exemplo, você resolve, porque também isso é importante, se fica aquela coisa ad eterno, né? Aquela coisa que vai e volta e tal, e o cliente não tem também resolvido, aí também não volta mais, né? E o pior, às vezes
ainda fala mal de você para outros, né? Então, quer dizer, aquilo começa, em vez de gerar o boca a boca positivo, acaba gerando o boca a boca negativo, né? E aí é complicado, você não retém aquele cliente, ainda perde outros tantos, né? E que é muito mais potente, né? O boca a boca negativo ainda é pior, ele é mais potente. Porque assim, você gosta de um serviço, a gente tira pela gente, né? O ser humano como um todo. Quando a gente gosta de um serviço, a gente conta ali para uma pessoa ou outra, ou quando alguém comenta e você lembra, você até indica. Agora, quando você não gosta, se prepara porque vai ser post em rede social, vai ser vídeo no YouTube. Inclusive tem uma menina que eu sigo, né, no Instagram mesmo, e aí ela comprou, ela mora fora, acho que tá morando em Las Vegas e tal, ela comprou um sofá, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, e aí ela comprou um sofá rosa pra casa dela e tal, na internet, acho que pela Amazon. E aí a transportadora enrolando ela contando tudo isso, né, e a gente acompanhando. E aí sei que num belo dia ela viu que estava sendo enrolada, e aí ela fez um stories no Instagram dela, com mais de 1 milhão de seguidores, dizendo que achava um absurdo isso tudo em inglês, né? Porque a empresa era lá dos Estados Unidos. Aí, dizendo que era absurdo, que ela estava sendo enrolada, que ela estava tornando-se público e expondo a empresa, e ela botou o arroba da empresa, da transportadora, porque ela não queria que os seguidores dela corressem o risco de fazer qualquer negócio com aquela transportadora. Eu sei que no dia seguinte, o sofá estava na casa dela. Tá? Porque os seguidores foram todos, eu não fui, mas muitos seguidores foram lá no arroba dessa empresa, começaram a hatear a empresa, né? Botar comentário, o sofá rosa da fulana, não sei o quê, fizeram um estardalhaço que no dia seguinte a empresa entrou em contato e dali 2 dias o sofá estava na casa, o sofá lindíssimo, mas o fato é que o sofá tinha chegado. E aí ela inclusive comentou, eu recebi, muito obrigada, isso foi por conta de vocês, mas é um absurdo que eu sei que eu só tô com esse sofá aqui hoje porque eu tenho a influência que eu tenho. Eu tenho 1 milhão de pessoas me seguindo, não é uma metáfora, eu tenho efetivamente 1 milhão de pessoas me seguindo. Você caiu de novo no Face e no YouTube. Eu tava com problema na rede hoje. Tenta aí, se não conseguir, deixa rolar. E aí ela falou, eu sei que quem não tem uma rede social com 1 milhão de pessoas, talvez não fosse conseguir o sofá, ia cair, ia ter que cancelar a compra, ia ficar sem o produto, ia ter passado por todo esse aborrecimento. E o que é um absurdo, né? E aí, você enquanto empresa, você enquanto dono do negócio, não pode fazer 2 pesos e 2 medidas, né? Claro, você pode até ter uma categoria de clientes, né? Eu tenho clientes VIP, e aí eu presto serviços diferenciados para aquele cliente VIP, porque ele é um cliente que tem mais valor. Eu vou falar um pouquinho desse conceito mais no final da live. Ele é um cliente que tem mais valor para o meu negócio, e aí eu presto serviços adicionais, eu dou alguns bônus, mas assim, entregar o produto ou serviço padrão, né? É a condição sine qua non, né? Essa palavra é engraçada, que tem um estagiário nosso que brincava que não sabia o que era isso. É padrão, como a Mary falou. Você tem que entregar o seu produto, seu serviço. A pessoa comprou. Então não é porque o cliente é VIP ou não VIP. Todo mundo que compra e paga tem que receber o produto ou serviço nas mesmas condições, né? Então é um absurdo, né? Ela só recebeu efetivamente porque ela tinha essa influência toda. E aí, né, quando você pensa exatamente nessa jornada, né, do cliente, você tem que buscar um pouco o sentimento do cliente, né? Aquela coisa, até tem, acho que é ai meu Deus, como é que é o nome? Duty Free, né? Você, no final que você passa na coisa paga e tal, você sai. Você tem as carinhas, né? Verde, vermelho e tal, a carinha rindo, a carinha triste e a carinha assim, normalzinha. Para você colocar ali exatamente o sentimento. Porque nada mais é do que essa jornada, do que você, desde quando você entra na loja, ou no caso do Duty Free, você até pode reservar antes. Todo esse contexto, né, desse atendimento, você diz ali se você está feliz ou não. Então, busque sempre esse sentimento do cliente. Perceba isso para você agregar valor a ele. E o que você faz com isso, né, Mary? Eu fiquei muitos anos sem entender, né? Eu fiz faculdade de administração, então esse é um conceito que a gente vê logo no início da faculdade. Mas eu fiquei muitos anos sem entender por que a gente aplicava uma pesquisa dessa, porque eu ficava assim, tá, as pessoas botam ali feliz, triste, neutro, mas
quem vai analisar esses dados, né? Como é que ela chega a uma conclusão? E aí o que eu acho legal da gente destacar aqui, né, para você, empreendedor, dono de negócio, que isso é super importante, pode parecer uma coisa irrelevante, mas isso tem que te levar a, nem que seja a um aprofundamento. Então, o que acontece? Você tem lá a carinha feliz, a neutra e a triste. Se você começa a ter muita carinha triste, você tem que elaborar uma outra pesquisa para poder entender. Aí você, claro, você tá ali no dia a dia, né? Então você tá mais ou menos sabendo o que tá bom, o que tá ruim. Então você vai ter um cheiro do porquê que as pessoas estão dizendo que estão aborrecidas ou que estão tristes. E aí você faz uma pesquisa para validar se aquilo que você acha que é o problema, de fato é o problema. Ou então se tá todo mundo, a maioria, sei lá, tá sempre todo mundo muito feliz. E aí não é ignorar, né? Porque aí é isso, a gente só vai buscar ou só vai olhar quando tá ruim. Não, quando tá ruim a gente tem que sim correr para tentar entender e resolver. Quando tá muito bom, é entender aonde você tá acertando, para que você possa entender o padrão que você gerou e replicar isso em outras áreas, né? Em outros produtos, em outros serviços. Como é que você potencializa o que tá bom? Então, quando você aplica aí essa pesquisa de sentimentos, além de você entender, né, como é que seu cliente está se sentindo na jornada que ele está tendo dentro do seu negócio, você começa tendo extremos muito grandes, e mesmo que seja no neutro, é você se aprofundar e tentar entender, né? Por que está tendo muita felicidade, por que está tendo muita tristeza, por que está tendo muito neutro? Como é que eu posso mudar esse jogo ou melhorar o que já está bom? Sem dúvida. E aí, né, Raquel, assim, uma outra forma de você agregar ao seu cliente ao longo, né, dessa jornada dele contigo é, por exemplo, quem tem problema, tem agenda, né? O seu serviço trabalha com agenda, né? Até foi uma coisa do post de hoje, um anúncio, né? Um post, né, de hoje falando sobre agenda, e às vezes a gente vê muito erro de marcação de horário, né? E é uma das coisas que o cliente não fica, né? Porque você percebe aquilo como uma falta de respeito. Essa é a leitura do outro lado, né? Pelo lado do cliente. Imagina se você marca uma coisa de meia em meia hora e aí depois você atende, na verdade, de 50 minutos, aí o cliente fica ali, né, à sua disposição. Ninguém está ali à disposição de ninguém, né? Então é importante você pensar inclusive num padrão de atendimento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma unha e eu levo 20 minutos. Tá, esse realmente é o seu padrão? Ou você vai levar meia hora? E você, para poder apertar a agenda, você está colocando aquele horário, mas que sabe que não vai atender. Então, para que vai deixar o teu cliente infeliz? Ele é um daqueles que vai sair reclamando e depois não volta mais. Então, e isso serve para muita coisa, né, Raquel? É de manicure a dentista, a médico, enfim. Eu costumo dizer, cheguei no médico, atrasou mais de 10 minutos, eu levanto e vou me embora. Mecânico, que às vezes trabalha, né, com Tudo. horário marcado, enfim, quando não é emergência. Exatamente. Então, é complicado, né, de você chegar e falar assim, não, peraí, só um minutinho. Não, a pessoa não tem tempo para ficar ali te bajulando. Não, ele é o seu cliente, né? Então é importante você ter esse controle padrão do atendimento, né? E você pode ter mais de um serviço e ter padrões diferentes para cada tipo de serviço. Mas olhe sempre se você está adequado realmente ao atendimento que você vai prestar, né? E aí A Bianca também colocou aqui, né, que ela fica muito chateada quando o profissional não cumpre a agenda. Óbvio, né? Com toda razão. Né? A gente tem que se esforçar ao máximo e entender, né? Se você precisa ter uma outra pessoa trabalhando com você. Enfim, se você consegue agilizar o seu serviço com a mesma qualidade para atender mais gente. Porque a gente sabe, né? Um profissional que coloca mais gente na agenda assim, é porque ele está querendo... Tem muita essa coisa do plano de saúde, né? Principalmente. Vou usar o exemplo de médico, que é o mais comum. E aí você recebe ali uma taxa pelo plano de saúde super pequenininha. E aí você bota 1 milhão de clientes porque para faturar mais, né? Para poder render mais. E aí talvez se você investir num curso de marketing para entender como é que você lota a sua agenda, mesmo fora do plano de saúde, você pode colocar o horário da sua consulta efetivamente ou do seu atendimento efetivamente. É de 1 hora? De 1 hora, mas você consegue ter a sua agenda ali cheia com clientes de 1 hora que pagam fora o plano de saúde, por exemplo. Consegue, né? Se você tem um produto bom, um serviço bom, você vai conseguir.
Então, é repensar isso aí. Ou se você precisa de alguém, inclusive, né, que talvez valha a pena você ter um outro profissional para que você tenha a sua agenda preenchida e que essa divisão não vá ser necessariamente um prejuízo para o seu negócio, né? Exato. E aí tem gente que a gente sabe, né, Raquel, que tem assim, ah, eu tenho um negócio, mas o negócio sou só eu, né? Então é importante também ter um olhar da sua agenda, que é o que a gente inclusive falou hoje no post, de ter a sua agenda única, né? A sua agenda profissional e a sua agenda pessoal. Porque vai que no meio do dia, da sua carga horária que você se dedica a seu negócio, você tem que resolver alguma coisa, pagar alguma coisa, se é só você, né? Então é importante também ter esse olhar da junção dessas duas agendas, exatamente para não dizer, olha, só um minutinho eu vou ali no banco pagar alguma coisa. Não, né? Então é importante também ter essa conexão da sua agenda, porque às vezes até percebo, realmente, até a pessoa me atende, mas aí ela deixou de pagar, vai pagar com multa, quer dizer, não houve um planejamento do seu dia. Então é importante também você ter esse olhar dessa junção de agendas, exatamente para ver se não há sobreposições, né? E você consiga trabalhar tanto o atendimento bem feito, como também não deixar de fazer uma coisa que seja importante, ou na gestão do seu negócio, ou de uma coisa pessoal também, né? Esse exemplo da agenda é interessantíssimo, né, Mary? Porque ele parece que é a representação perfeita do que a gente sempre fala aqui, né? Somos um indivíduo único. E aí não adianta essa coisa de separar o profissional do pessoal. É claro, você vai ter momentos, né, dedicados à sua empresa, momentos dedicados à sua vida pessoal. Sim, você vai ter esses momentos, às vezes, bem separados, e às vezes eles vão estar meio misturados, né? Porque a gente, quando é dono de empresa, às vezes as coisas se misturam. Mas essa coisa de ter a agenda única é muito legal, porque é isso, você é uma pessoa só, e as 24 horas que você tem, elas são únicas. É para você dividir essas 24 horas para você e para o seu negócio. Então, assim, ter duas agendas separadas, porque essa aqui é para as minhas coisas, essa aqui é para o negócio, você vai sobrepor, você vai esquecer uma coisa, você vai priorizar um, vai esquecer o outro. E aí agora, nessa quarentena, né, Mary sabe que eu tenho um planner, eu uso muito planner, eu adoro, mas nessa quarentena eu tô acabando usando um caderno e tal, eu não tô usando muito planner, e eu tô sentindo justamente isso, né, porque acaba que o caderno só anota as coisas do trabalho, e aí o planner fica ali meio com as coisas pessoais, mas eu não tô usando, então às vezes eu acabo dando uma escorregada em algumas coisas, né. Eu até tinha contratado um plano de exercício que eu não tô fazendo, não tô conseguindo, enfim. Não tô priorizando isso agora, não tô conseguindo priorizar. E aí eu tinha que cancelar. E aí eu acabei esquecendo de cancelar ontem e só lembrei hoje. Então, assim, porque isso é uma coisa pessoal, né? E aí eu não anotei no meu caderno. Aham. E você falou essa coisa do cancelamento, é uma atividade também, né? Que você tem que colocar. A parte também que você controla, se você tem pessoas que trabalham com você, e você controla, você também tem que colocar. Tudo isso são atividades oriundas do seu negócio, né? Então é importante também você ter um olhar sobre isso, né? Para não se perder no dia a dia. E aí, assim, né? Uma das outras coisas também que fazem, né? É você reter cliente. Imagina o seguinte, você, na verdade, é observado, né? Como eu falei, o olho que tudo vê, da seguinte maneira, né? Primeiro, pelo que você faz, né? Qual é a sua postura no que você faz. Pela sua aparência, não tem como negar. Pelo que você diz, né? E, por fim, como você diz, né? Porque também não adianta você falar, às vezes você está até certo, mas o tom que você fala, o modo como você fala, não agrega aquela outra pessoa. Mas dando um foco, né, um zoom aí na questão da aparência, né? Imagina o seguinte: se alguém bate na tua casa, né? E essa pessoa tá toda vestida de preto, com a golinha branca, com a Bíblia na mão. Você vai achar que é o quê? Ela não precisa nem falar nada. Ela vai achar que você é um padre, né? A mesma coisa, você vai pela estrada, vai dirigindo o seu carro, vem aqui um barulhinho lá de polícia, né, e tal, e manda você encostar. Você, na tua cabeça, você vai naturalmente perceber, não, é a polícia. Imagina o seguinte, né? Você não vai parar, pode até ocorrer principalmente nos dias atuais, né? Que tanto o padre quanto a polícia fossem um bandido. Mas você, a primeira coisa, a primeira imagem que vem na sua cabeça não é de um bandido. Entendeu? Então a mesma coisa é isso no dia a dia de quem atende. Você tem que estar adequado à sua realidade, ao seu tipo de serviço, né?
Você tem que estar condizente com aquela figura, aquela imagem que você deseja passar do seu negócio. A gente já teve até uma live aqui com uma consultora de imagem que a gente falou exatamente disso, né? Então é importante a pessoa dizer assim, ah, não, você tem que estar bem vestido. Mas o que é o bem vestido, né? Bem vestido é, na verdade, estar adequado à condição que você está querendo passar, ao teu negócio, propriamente dito. Né? Então, é importante você pensar nesse tudo, né? E aí, né, você tem diversos casos, né? Por exemplo, muito cuidado com quem atende, principalmente de perto, né? Ah, se você fuma, tenha cuidado, por exemplo, a sua roupa não vai estar com cheiro do cigarro. Às vezes o seu cliente não gosta do cheiro do cigarro. Então, eu, por exemplo, tinha uma menina que fazia escova no meu cabelo, era ótima, eu adorava a escova dela. Mas, meu Deus, era um cheiro de cigarro que eu chegava a me enjoar. Eu acho que eu sou vítima dessas coisas. Já sabe assim, aí tinha uma outra também. Meu Deus do céu, só lembrando desses casos assim, não, mas tem ótimas pessoas também. Ela também, a menina que fazia massagem, como é? Drenagem linfática, né? Ótima também. Mas percebe, qual é a necessidade de quem busca voltando, né, à ideia de ontem, qual é a necessidade de quem busca um serviço de drenagem linfática? Aí eu quero relaxar, eu quero, né, eu quero ter um momento tranquilo ali, beleza. A pessoa era ótima, super simpática, mas era deitar na maca, a pessoa começar a falar das notícias trágicas que tinham na televisão. Ou então falar mal do marido. Gente, não Ai, casa. gente, não dá, não dá. Não dá. Eu fazia acho que reflexologia com uma menina também. Eu adoro, né? Ela era maravilhosa, mas era isso. Meu Deus do céu, ela não calava a boca. E aí você vê, né? Não tem condição. Eu queria ficar quietinha ali, não queria falar, queria ficar quieta, calada, silêncio, e ela tu. E aí é isso, né? Você às vezes, não é porque o seu serviço é ruim, não é porque o seu produto é ruim, mas às vezes você não está sabendo se portar de acordo com o que o seu produto ou o seu serviço requer, né? Exatamente. É a necessidade, é entender a necessidade que teu serviço presta e qual é a necessidade que o cliente tem. Né? E aí você olhar todo esse ambiente. Então, por exemplo, né, no caso, qual seria o ideal, né, para uma pessoa, por exemplo, de um serviço de drenagem linfática? Aí eu tenho uma luz mais baixinha, eu tenho talvez um barulhinho de uma fonte de água, uma musiquinha bem em tom baixo. Aí, se você percebe que a pessoa começa, o seu cliente, né? Percebe, aí você entra na onda, ok, tudo bem, você atende daquela maneira que você percebeu, né? Que você teve o sentimento de perceber o que ela queria. Ok, Exato. mas entende como o ambiente tem que estar todo de acordo também com o atendimento? Porque aí você retém o seu cliente pelo todo, não somente pelo serviço que você está prestando, propriamente dito, né? E isso vai para tudo, né, Raquel? É limpeza, é organização dos produtos, né? A gente já até falou aqui, né? Ah, daquela experiência que nós duas tivemos lá da costureira que ela, não sei como ela não se perdia ali, né? De tanta coisa. Então, organize bonitinho. Ah, no outro dia eu vi uma menina que ela fazia assim, com brilhantismo também. Ela era esteticista. E ela arrumava, eu percebi que tinha que a gente que é desse ramo, né, Raquel, a gente percebe, a gente tem um olho mais clínico ainda, né? E aí eu percebi claramente que, de acordo com a lógica do que ela passava, né, no rosto, ela tinha o esquema das prateleirinhas já divididas. Então, Que eu legal. tenho aqui o sabonete junto com a gaze, aqui eu tenho a outra parte que é o líquido que eu passo depois, então tinha uma sequência lógica ali. Então isso é importante, tanto para o cliente que observa a organização do trâmite do processo dela, como também do próprio serviço dela, porque aí ela não cria uma ansiedade ao atender, né? Porque ela sabe exatamente onde vai estar as coisas, ela vai pegar ali tranquilamente e tal, do que aquele desespero de não saber onde está e aí se perder, enfim, né? E esse caso aí da costureira até é legal falar, Mary, porque às vezes eu tenho muito esse discurso, somente em casa, né, no lado pessoal. Aí, às vezes você tem assim aquelas, é a minha bagunça, eu me acho na minha bagunça.
E aí, ok, você pode até se achar na sua bagunça, né? E realmente ser boa mesmo com a sua bagunça. O que acontece é que quando eu tô falando da minha casa, é o meu ambiente pessoal e ok, né? Lidar com isso quem convive comigo. Mas no momento em que eu tô no ambiente profissional, eu tô recebendo várias pessoas que vão pagar pra mim, porque uma coisa assim, minha amiga veio aqui me visitar, a pessoa não tá tirando o dinheiro do bolso dela. A partir do momento que a pessoa tira o dinheiro e confia o dinheiro dela, que ela conseguiu com o trabalho dela, com o esforço dela pra você, o máximo de credibilidade, tudo vai construindo, né, esse movimento da compra e da retenção. E aí, ok, aquela costureira ela pode ser até que ela se achasse ali, né? Mas o que acontece é que quando você chega naquele lugar, aquele monte de tecido assim, ó, primeiro que dava um medo de ter um rato ali no meio. Primeiro ponto. Segundo, que assim, você olha, você fica assim, cara, essa mulher vai perder o meu tecido. Pode ser até que ela não perca e nunca tenha perdido. Mas você não vai dar um voto de confiança, a não ser que você tenha muita indicação e esteja desesperada. Porque, convenhamos, costureira tem muitas costureiras. Tem muita costureira ruim, mas tem muita costureira boa. Então, assim, você tem que ser muito top demais para se dar o luxo de não ter um mínimo de organização. Então, às vezes você tá assim, mas eu me acho na minha bagunça. Se acha, mas o seu cliente talvez não confie nisso. E aí você vai perder o cliente, às vezes um cliente que poderia entrar e ficar, né? Exatamente. Eu pensava muito assim, né? Quando eu era adolescente, eu pensava assim, eu me acho na minha bagunça, tá bom. Mas eu confesso, eu confesso, né? Mudei assim da água pro vinho. Eu era daquela adolescente que eu metia as coisas dentro do armário e puxava. Quando eu ia abrir, caía tudo em cima de mim. Depois, naturalmente, eu ia vendo que aquilo estava trazendo consequências ruins para mim, né? Porque eu queria sair, eu não achava roupa, me perdia, aí depois jogava tudo em cima da cama, né? Aí quando chegava tinha que arrumar para deitar na cama. Então, é toda uma organização que afeta efetivamente o seu bem-estar e do seu cliente. E aí, aquele cliente que se sentiu mais incomodado não volta, você não consegue retê-lo efetivamente, não fideliza, né? Exato. No contexto diário aí do coisa, né? E aí, tudo isso, gente, quando você tem efetivamente, né, um processo, né, para reter o cliente, é o que a gente chama, né, de um modelo, né? Imagina o seguinte, eu te dou hoje uma pérola, tá? Aí você, tá, beleza, uma pérola verdadeira e tal. Você vai botar dentro do bolso. Daqui a 15 dias eu encontro com você de novo, te dou uma outra pérola. Tá bom, muito obrigado. Guardei em um outro lugar, nem sei aonde. Depois eu te dou uma outra pérola daqui a 15 dias. Aí depois eu vou e encontro você daqui a um mês e digo, e aí? As suas pérolas, como é que estão? Elas eram verdadeiras. Uma você mandou a calça para a lavanderia, você perdeu a pérola. O outro você não sabe aonde botou, de repente alguém pegou, você nem viu. A terceira pérola você guardou tão bem, com medo já que perdeu as outras duas, né? Guardou tão bem que nem sabe onde está, né? Porque tem isso, né? Isso já aconteceu comigo. Você guarda tão bem que nem você sabe mais onde está. Então, é um fato. E qual era o modelo que eu deveria te entregar? Se eu te entregasse, antes de entregar as pérolas, te entregasse também o fio de nylon, eu fechei um modelo que efetivamente eu não tenho só uma ideia, né? Eu não tenho uma coisa solta que é a pérola. Eu tenho um contexto que garante a preservação daquelas pérolas, né? Então eu tenho ali a formação de um colar efetivamente. Então é importante, gente, quando vocês pensam no seu negócio, pensarem no seu negócio, qual é o modelo que eu quero? O que vai me garantir esse contexto geral que vai amarrar o meu cliente, né? Amarrar aí num bom sentido, né? Pensa aí qual é o seu colar, qual é o seu fio de nylon que você vai ser reconhecido e garantir que eles estejam ali daqui a um mês, daqui a 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, e aí se fidelizem efetivamente. É importante pensar no processo, no modelo que efetivamente vocês estão criando, né? E modelo nada mais é que a sistematização desse raciocínio todo que a gente falou desde ontem, né? Quando você capta efetivamente um cliente, ou a sistematização para retê-lo, né? Através de uma boa jornada,
um bom atendimento, uma boa agenda, uma boa colocação da sua aparência, do seu ambiente também. Então, tudo isso é a sistematização desse modelo. E isso é importante vocês criarem, cada um no seu tipo de negócio, né? Claro, mas criarem qual é o modelo que vocês querem, né? Para efetivamente garantir o meu cliente, né? Exatamente. E aí, eu até comentei, né, um pouquinho antes que eu ia falar um pouquinho desse conceito de valor do cliente. A gente até mandou um áudio hoje no Telegram do Negócio Blindados. Inclusive, se você ainda não está lá no Telegram, acessa o link da nossa bio e segue a gente no Telegram da Jornada Negócio Blindados, que lá a gente está sempre mandando conteúdo, a gente está diariamente mandando conteúdo extra e complementar a respeito de tudo que a gente tem falado. E lá você garante que não perde nenhum conteúdo que a gente coloca, tá? E aí eu falei um pouquinho sobre Lifetime Value, né? Que é o valor. Qual é o valor que seu cliente tem para o seu negócio? Existe uma fórmula, um cálculo para você fazer, para você descobrir o quanto o seu cliente vale em dinheiro para o seu negócio. E saber o quanto o seu cliente vale para o seu negócio, gente, te dá algumas possibilidades aí. A primeira é saber, né, se quanto você está investindo para captar um novo cliente, se isso está valendo a pena. Então, se o seu cliente vale para o seu negócio em média, R$ 200 e você gasta R$ 500 para captar um novo cliente, no médio e no longo prazo, você está se colocando em apuros, porque você está no prejuízo. Então, a cada novo cliente, você já está devendo 300. A cada novo cliente, você está devendo 300. Então, você já tem um problema aí, né? E aí, como é que se resolve esse problema, né? A primeira coisa é saber se você está atraindo os clientes certos, né? Os clientes que você está atraindo são os certos, porque às vezes se o cliente é errado, ele não quer pagar o preço justo, o preço adequado, às vezes você não está conseguindo passar o valor que o seu produto, aquilo que a gente falou, né? Você está vendendo o resultado, a transformação que o seu produto, o seu serviço gera, que é o que o cliente busca, ou você está vendendo o veículo, a forma como você vai fazer ele chegar lá nesse resultado. Ninguém quer o veículo. Quando a gente vai viajar, eu não quero comprar a viagem de avião, eu quero comprar o destino. A América quer comprar a França, eu quero comprar a Disney. Simples assim. Eu não quero comprar passagem, o processo de comprar ingresso para os parques, pensar em visto. Eu não quero nada disso. Eu quero o destino. Então, você vende o destino. Para chegar lá, você tem que comprar passagem, você tem que ter seguro, você tem que ter, né, orçamento, dinheiro, enfim. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que você tem que pensar quando você tem noção aí do quanto o seu cliente vale para o seu negócio, é em relação aos seus custos, né? Os seus custos e seus preços. Custo alto e preço baixo demais vai refletir num valor do seu cliente ruim. E isso se reflete negativamente para o seu próprio negócio, né? E aí tem uma outra alternativa que você tem. Quando o valor do seu cliente está muito abaixo do valor que você está gastando para conseguir um novo cliente, é entender como é que você faz para esse cliente ficar mais tempo, que foi justamente o tema da nossa live de hoje, né? Quanto mais tempo o cliente permanece conosco no nosso negócio, eu vendo um produto ou serviço, eu consigo revender esse produto ou serviço, ou eu consigo vender outros serviços adicionais e ele se mantém comigo, isso faz com que o valor dele seja mais alto para o meu negócio. Isso faz ele ser mais rentável para o meu negócio. Então, eu coloquei lá o racional da fórmula de como é que você calcula o lifetime value do seu cliente lá no Telegram. Então, se você se interessou por isso, dá uma olhadinha lá, eu coloquei em texto, porque aí a fórmula é mais fácil para vocês lerem. E é um fator super importante da gente estar olhando e saber quanto o seu cliente efetivamente vale para o seu negócio. Até para você decidir, né, Mary? Quais são os clientes? Porque às vezes você tem várias categorias de produtos ou serviços. Quais são os clientes que vale a pena você reter? Porque aí você tem aquela categoria, né? Eu tenho produto de entrada, eu tenho meu produto top e eu tenho meu produto padrão e meu produto top. Talvez só valha a pena eu reter ou eu fazer esforços de retenção com clientes padrão. Então eu tenho que me esforçar em trazer aquele meu cliente que vem pelo um produto de entrada para ele fazer o upgrade para o meu produto padrão. E aí eu tenho que ter uma meta, talvez, para subir algum percentual desses clientes que estão no padrão para o meu produto top, para que eu consiga ali manter o meu lifetime value alto, né? Então, isso é super importante, né, para retenção. Sim, sem dúvida. É todo um contexto, né? Na verdade, você é igual a história do avião, né? Ele não cai por um único motivo. Você não retém o seu cliente por um único motivo. É todo um contexto
que você tem que olhar, tem um olhar crítico, né? Imaginando, inclusive, como você se veria, né, se fosse atendido daquela maneira, né? Criando o máximo de empatia possível para poder atender bem e reter esse cliente, né? Captar e retê-lo também, né? Enfim, é todo um contexto, né? Isso É aí. isso, né? Isso aí. Até mais, gente. Um beijo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.